Imagine um mundo à beira de uma transformação sem precedentes, onde as preocupações ambientais e as oportunidades financeiras não apenas coexistem, mas se entrelaçam de forma inseparável. Um mundo onde cada avanço na sustentabilidade não é apenas uma vitória para o planeta, mas também um catalisador para fortunas inimagináveis. Este não é um cenário de ficção científica distante, mas a realidade emergente da economia verde, um fenômeno que está redefinindo o capitalismo e o futuro de nosso planeta. E se disséssemos que o futuro financeiro e ambiental do planeta estão intrinsecamente ligados e que você pode lucrar com isso? Esta pergunta, que há poucas décadas pareceria utópica, hoje ressoa com um realismo palpável e um potencial de retorno extraordinário. Estamos testemunhando a ascensão de um novo paradigma econômico, impulsionado pela necessidade urgente de proteger nosso lar e pela engenhosidade humana em encontrar soluções lucrativas para os desafios mais prementes. A economia verde, em sua essência, é um modelo de desenvolvimento que busca o crescimento econômico e a prosperidade social, ao mesmo tempo em que preserva os recursos naturais e os ecossistemas. É um sistema onde o verde não é apenas uma cor, mas um sinônimo de valor, inovação e, sim, lucro. Esta não é uma pauta ideológica restrita a ativistas. É uma força econômica poderosa, reconhecida por governos, corporações e investidores ao redor do globo. A relevância da economia verde cresce exponencialmente a cada dia, impulsionada por uma conscientização global sobre as mudanças climáticas e a finitude dos recursos. O espectador, atento às tendências que moldam o amanhã, percebe que as velhas formas de produzir energia e gerar riqueza estão se tornando obsoletas. A transição energética, a mudança global de combustíveis fósseis para fontes de energia limpas e renováveis, não é apenas uma tendência, mas a mega-tendência do século. Ela é o motor principal que está remodelando paisagens econômicas, criando novos mercados e, mais importante, gerando as fortunas da próxima geração. Pense nos visionários que, no início da era da internet, investiram em tecnologias incipientes e colheram recompensas exponenciais. Estamos agora em um momento similar, mas com um impacto ainda mais abrangente. As fortunas sendo geradas por este novo paradigma não são meros acasos. São o resultado direto de investimentos estratégicos em tecnologias que prometem um futuro mais limpo, eficiente e surpreendentemente mais lucrativo. Empresas que antes eram consideradas nicho, agora se tornam gigantes globais, liderando a corrida por soluções energéticas inovadoras. O que antes era visto como um custo, a sustentabilidade, agora se revela como um motor de lucro e um diferencial competitivo. Governos estão implementando políticas de incentivo, consumidores estão exigindo produtos e serviços mais verdes, e investidores estão direcionando capital para empresas que demonstram compromisso com práticas sustentáveis. A economia verde não é uma alternativa. É o caminho principal para o desenvolvimento econômico sustentável e a criação de valor a longo prazo. Este é apenas o começo de nossa jornada para desvendar as camadas da economia verde e o vasto potencial de lucro que ela oferece. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A preocupação ambiental, outrora vista como um ideal distante ou um fardo para a indústria, começou a se infiltrar na consciência econômica global de forma gradual, mas implacável. Nas décadas de 70 e 80, o foco era principalmente na mitigação de danos e na regulamentação de poluentes. A sustentabilidade era um custo a ser absorvido, uma obrigação para empresas que buscavam uma imagem verde. No entanto, essa percepção começou a mudar radicalmente. A narrativa de que a proteção ambiental era um entrave ao crescimento econômico deu lugar a uma compreensão mais sofisticada. A sustentabilidade poderia, de fato, ser um motor de lucratividade e inovação. Foi um processo evolutivo, onde relatórios científicos, desastres ecológicos e a crescente pressão da sociedade civil forçaram as empresas e os governos a repensar suas estratégias. A sustentabilidade deixou de ser apenas uma questão de conformidade e se transformou em uma vantagem competitiva. Empresas que adotavam práticas mais limpas e eficientes percebiam não só uma redução de custos operacionais a longo prazo, mas também uma melhoria na percepção da marca e um aumento na lealdade do consumidor. O espectador, com sua visão aguçada para tendências, pôde observar como essa transição de mentalidade abriu as portas para um novo universo de investimentos. Os conceitos fundamentais por trás da economia verde, que hoje parecem tão óbvios, foram forjados nesse período de transição. A eficiência de recursos, a economia circular, a inovação em tecnologias limpas e a valorização do capital natural passaram a ser pilares para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Não se tratava mais de escolher entre lucro e planeta, mas de entender que o lucro duradouro dependia intrinsecamente da saúde do planeta. Marcos históricos impulsionaram essa transição.
A crise do petróleo dos anos 70, por exemplo, embora inicialmente dolorosa, forçou o mundo a considerar a vulnerabilidade de sua dependência de combustíveis fósseis e a explorar alternativas. Mais tarde, a crescente preocupação com o efeito estufa e a assinatura de acordos internacionais, como o Protocolo de Quioto e, mais recentemente, o Acordo de Paris, solidificaram o compromisso global com a descarbonização. Esses momentos não foram apenas eventos políticos. Eles sinalizaram uma mudança fundamental nas direções de investimento e nas prioridades de pesquisa e desenvolvimento. Nesse cenário, as energias renováveis emergiram como as protagonistas indiscutíveis da economia verde. A energia solar, por exemplo, outrora uma tecnologia de nicho e de alto custo, transformou-se em uma das fontes de eletricidade mais baratas em muitas partes do mundo. Painéis solares que capturam a vasta e gratuita energia do sol tornaram-se onipresentes, de telhados residenciais a vastas fazendas solares que alimentam cidades inteiras. Sua simplicidade e escalabilidade são revolucionárias. A energia eólica, aproveitando a força invisível dos ventos, também viu um crescimento exponencial. Gigantescas turbinas eólicas, tanto em terra quanto no mar, transformam a brisa em eletricidade, contribuindo significativamente para a matriz energética global. Os avanços em design e engenharia permitiram que essas estruturas se tornassem mais eficientes e duráveis, operando em condições cada vez mais desafiadoras. E, mais recentemente, o hidrogênio verde desponta como um vetor energético promissor. Produzido através da eletrólise da água usando eletricidade de fontes renováveis, ele tem o potencial de descarbonizar setores de difícil mitigação, como a indústria pesada e o transporte de longa distância. Embora ainda em fases iniciais de desenvolvimento em larga escala, o hidrogênio verde representa uma fronteira de inovação e investimento, com países e empresas apostando alto em seu futuro. Essas três fontes, solar, eólica e hidrogênio verde, não são apenas alternativas energéticas, são os pilares de uma nova infraestrutura global que está sendo construída agora, oferecendo oportunidades sem precedentes para o espectador que sabe onde procurar. Elas exemplificam como a sustentabilidade deixou de ser um custo para se tornar a base de um novo e lucrativo modelo econômico. A energia solar, em particular, transcendeu seu status de curiosidade tecnológica para se tornar uma força motriz global. O espectador, ao observar o crescimento vertiginoso do setor, percebe que os painéis fotovoltaicos, que antes eram caros e ineficientes, hoje são produzidos em massa a custos que desafiam as fontes de energia tradicionais. A diminuição drástica no preço por watt, impulsionada por inovações na fabricação e economias de escala, tornou a energia solar a opção energética mais barata em muitas regiões ensolaradas do planeta. Não se trata apenas de painéis em telhados. Estamos falando de gigantescos parques solares que se estendem por quilômetros, transformando desertos e áreas antes improdutivas em centros geradores de energia limpa. A capacidade instalada global de energia solar tem crescido exponencialmente, com recordes sendo quebrados ano após ano. Curiosamente, a eficiência dos painéis solares comerciais ultrapassou a marca dos 20%, e protótipos de laboratório já atingem mais de 40%. Prometendo um futuro onde cada raio de sol será aproveitado com máxima eficácia. Além disso, tecnologias como a solar concentrada, que usa espelhos para focar a luz solar e gerar calor para turbinas, oferecem uma alternativa para a produção de energia em larga escala, muitas vezes com a capacidade de armazenar calor para uso noturno. A integração da energia solar na infraestrutura global não é mais uma projeção, mas uma realidade em rápida expansão. Paralelamente, a energia eólica tem se consolidado como outra gigante da transição energética. Os parques eólicos, com suas turbinas imponentes que giram majestosamente contra o céu, são símbolos visuais dessa nova era. As turbinas eólicas modernas são verdadeiras maravilhas da engenharia, com pás que podem medir mais de 100 metros de comprimento, capturando a energia cinética do vento com uma eficiência impressionante. O espectador pode se perguntar: como essas estruturas gigantescas se tornaram tão comuns? A resposta reside em avanços tecnológicos significativos, incluindo materiais compósitos mais leves e resistentes para as pás, sistemas de controle inteligentes que otimizam a geração de energia em diferentes condições de vento, e, claro, a escala de produção que também derrubou os custos. A capacidade de geração dos parques eólicos, especialmente os offshore, é colossal. As turbinas instaladas no mar se beneficiam de ventos mais fortes e constantes, gerando quantidades maciças de eletricidade. Países como o Reino Unido, Dinamarca e Alemanha estão na vanguarda da exploração eólica offshore, construindo fazendas eólicas que podem alimentar milhões de lares. Uma curiosidade: a maior turbina eólica do mundo pode gerar energia suficiente para abastecer uma cidade pequena com apenas uma rotação completa de suas pás. Essas inovações estão permitindo que a energia eólica
Não apenas complemente, mas em muitos casos, substitua usinas de energia fóssil, redefinindo a matriz energética de nações inteiras. E então, temos o hidrogênio verde, a estrela emergente com o potencial de ser o elo perdido na descarbonização completa da economia. Diferente do hidrogênio cinza ou azul, o hidrogênio verde é obtido pela eletrólise da água, usando eletricidade gerada exclusivamente por fontes renováveis, como solar e eólica. Isso significa que sua produção é praticamente livre de emissões de carbono. Seu potencial é vasto. Pode ser usado como combustível para veículos de transporte pesado, matéria-prima para a indústria siderúrgica e química e até mesmo para o armazenamento de energia em grande escala, atuando como uma bateria de longo prazo para o excesso de energia renovável. O desafio atual, e o que o torna um campo fértil para inovação e investimento, é reduzir o custo de produção e desenvolver a infraestrutura necessária para seu transporte e armazenamento. Países como a Alemanha, Chile e Austrália estão investindo pesadamente em projetos de hidrogênio verde, vislumbrando um futuro onde ele será um pilar da economia energética global. A corrida para dominar a tecnologia e a produção de hidrogênio verde está apenas começando, e as oportunidades para o espectador são imensas. Essas tecnologias, solar, eólica e hidrogênio verde, não são apenas fontes de energia. Elas são os novos blocos de construção da infraestrutura global, redefinindo a maneira como geramos, distribuímos e consumimos energia. Elas estão moldando cidades, indústrias e até mesmo a geopolítica global, abrindo caminhos para um futuro mais sustentável e, sem dúvida, mais lucrativo para aqueles que souberem identificar e aproveitar essas transformações. A intermitência das energias renováveis, como a solar e a eólica, que dependem diretamente das condições climáticas, sempre foi um desafio significativo. Contudo, essa barreira está sendo superada de forma engenhosa e eficaz, principalmente através do desenvolvimento e da implementação de sistemas avançados de baterias de armazenamento. Essas baterias, que variam desde as tradicionais de íon lítio até as mais recentes de fluxo ou de estado sólido, são a chave para garantir a estabilidade e a confiabilidade da rede elétrica. Elas armazenam o excesso de energia gerado em momentos de alta produção e o liberam quando a demanda é alta ou a produção renovável diminui. Para o espectador, entender a evolução e a importância dessas tecnologias de armazenamento é crucial, pois representam um segmento em crescimento explosivo dentro da economia verde. Empresas que dominam a fabricação e a integração dessas baterias são vistas como pilares da infraestrutura energética do futuro. Mas a infraestrutura verde vai muito além do armazenamento de energia. Ela engloba a modernização de toda a rede elétrica para criar redes inteligentes, capazes de gerenciar o fluxo de energia de forma bidirecional, otimizando a distribuição e minimizando perdas. Pense em uma rede que se comunica com geradores e consumidores, ajustando-se em tempo real para maximizar a eficiência. O transporte elétrico, com a proliferação de veículos elétricos e a infraestrutura de carregamento necessária, é outro componente vital. Cidades sustentáveis, com edifícios energeticamente eficientes, iluminação pública inteligente e sistemas de gestão de resíduos que geram energia, completam o quadro. Essas inovações não são apenas melhorias, são a espinha dorsal de uma sociedade descarbonizada, criando um ecossistema de oportunidades para o espectador que busca investir em tecnologias disruptivas e com propósito. Nesse cenário de transformação, as políticas governamentais desempenham um papel fundamental, agindo como catalisadores para a transição energética. Incentivos fiscais para a instalação de painéis solares, subsídios para a compra de veículos elétricos, leilões de energia renovável que garantem preços estáveis para os produtores e investimentos em pesquisa e desenvolvimento para o hidrogênio verde são apenas alguns exemplos. Esses mecanismos não só reduzem os riscos para os investidores, mas também aceleram a adoção de tecnologias limpas, criando um ambiente de negócios favorável e previsível. Para o espectador, a análise dessas políticas é essencial para identificar os mercados mais promissores e as áreas de maior crescimento. Governos que estabelecem metas ambiciosas de descarbonização e oferecem apoio robusto ao setor de energias renováveis tendem a atrair mais capital e inovação. E é aqui que o espectador encontra as oportunidades de investimento concretas. Para quem deseja participar ativamente dessa revolução, existem diversas avenidas. Fundos de investimento focados em sustentabilidade ou energias renováveis oferecem uma forma diversificada e gerenciada de exposição ao setor. Ações de empresas líderes no desenvolvimento de tecnologias solares, eólicas, de baterias ou de hidrogênio verde são outra opção, permitindo ao investidor apostar diretamente no sucesso de companhias inovadoras. Além disso, o surgimento de startups com soluções disruptivas em eficiência energética, gestão de resíduos ou mobilidade elétrica apresenta um potencial de alto retorno, embora com maior risco.
Empresas como a Tesla, não apenas fabricante de veículos elétricos, mas também provedora de soluções de armazenamento de energia, com suas baterias Powerwall e Megapack, ilustram a convergência de tecnologias. A Vestas, gigante dinamarquesa na fabricação de turbinas eólicas, e a Enel Green Power, líder global em energia renovável, são exemplos de companhias estabelecidas que continuam a inovar e expandir sua presença. No campo do hidrogênio verde, empresas como a Plug Power e a Nel Hydrogen estão na vanguarda, desenvolvendo eletrolisadores e infraestrutura para a produção e distribuição desse vetor energético promissor. A inovação é constante, com novas soluções surgindo a cada dia, desde materiais mais eficientes para painéis solares, até algoritmos de inteligência artificial que otimizam o desempenho de parques eólicos. Essas empresas, com suas inovações e seu compromisso com a sustentabilidade, não estão apenas construindo um futuro mais limpo, elas estão gerando valor significativo para seus acionistas. O espectador, ao investir nessas companhias, não apenas busca lucro, mas também contribui para moldar um futuro mais verde e próspero. Contudo, mesmo com todo esse avanço e otimismo, a transição para uma economia verde não está isenta de desafios, que o espectador precisa compreender para navegar neste novo cenário. A intermitência das fontes renováveis, embora mitigada pelas baterias, ainda exige soluções mais robustas e eficientes para garantir a estabilidade da rede em larga escala. O custo inicial de implantação de grandes projetos de energia renovável, como parques eólicos, offshore ou usinas solares de vasta extensão, pode ser elevado, demandando capital intensivo e políticas de financiamento inovadoras. Além disso, a infraestrutura de transmissão existente muitas vezes não está preparada para lidar com a natureza descentralizada da geração de energia renovável, exigindo investimentos maciços em modernização e expansão para conectar as fontes de energia limpa aos centros de consumo. Esses desafios, que representam o antagonista da nossa narrativa, são complexos, mas cada um deles gera, por sua vez, novas oportunidades de inovação e investimento. Empresas que desenvolvem soluções para a superação da intermitência, financiamento verde ou tecnologias de rede inteligente estão na vanguarda dessa transformação. O impacto da descarbonização na economia global é profundo e multifacetado. Ela não se limita apenas à substituição de combustíveis fósseis por energias limpas. Ela está remodelando indústrias inteiras, desde a manufatura de componentes para painéis solares e turbinas eólicas, até o desenvolvimento de novos materiais e processos industriais de baixo carbono. A criação de empregos verdes é uma consequência direta, com a demanda por engenheiros, técnicos, instaladores e pesquisadores especializados em energias renováveis crescendo exponencialmente. A Agência Internacional de Energia Renovável projeta que o setor de energias renováveis pode empregar mais de 40 milhões de pessoas globalmente até 2030. Além disso, a transição energética está redefinindo a geopolítica global. Países ricos em combustíveis fósseis veem sua influência diminuir, enquanto nações com abundância de recursos renováveis ou que dominam tecnologias verdes ascendem. Isso cria um novo mapa de poder e dependências, com implicações significativas para o comércio e a segurança internacional. As projeções futuras para a economia verde e as energias renováveis são, para dizer o mínimo, inspiradoras. Relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e da IRENA indicam que as energias renováveis se tornarão a principal fonte de energia global nas próximas décadas, com a capacidade instalada de solar e eólica crescendo exponencialmente. O hidrogênio verde, uma vez que os custos de produção diminuam e a infraestrutura se desenvolva, tem o potencial de descarbonizar setores de difícil mitigação, como transporte pesado, aviação e indústrias intensivas em energia. A inovação tecnológica, que é o motor contínuo desse setor, continuará a impulsionar a eficiência, reduzir custos e abrir novas fronteiras. Novos materiais para baterias, algoritmos avançados de inteligência artificial para otimização de redes, e até mesmo a fusão nuclear, como uma promessa de energia limpa e ilimitada, são apenas alguns dos desenvolvimentos que moldarão o futuro. A conexão da transição energética com a vida cotidiana do espectador é mais direta do que se imagina. Ela se manifesta na conta de luz, que pode se tornar mais estável e, eventualmente, mais barata, com a crescente adoção de renováveis. No ar que respiramos, mais limpo e saudável. Nos veículos que dirigimos, cada vez mais elétricos e silenciosos. Nas cidades onde vivemos, que se tornam mais inteligentes e eficientes. A economia verde não é uma abstração distante. Ela é a fundação para um futuro mais próspero e habitável para todos. Ela representa a oportunidade de alinhar valores pessoais e financeiros, investindo em soluções que não apenas geram retorno, mas também contribuem para um mundo melhor. O espectador, ao entender e participar dessa transformação, não é apenas um observador, mas um agente ativo na construção de um legado duradouro. Assim,
Chegamos ao ponto crucial desta jornada pela economia verde, onde o espectador não é apenas um observador passivo, mas um participante ativo na construção de um futuro mais próspero e sustentável. Percorremos um caminho que começou com a visão de um planeta à beira de uma revolução econômica e energética, desvendando como a sustentabilidade deixou de ser um custo para se tornar um poderoso motor de lucro. Exploramos as raízes históricas dessa transformação, desde as primeiras preocupações ambientais até a integração financeira da sustentabilidade, e mergulhamos nas tecnologias que a impulsionam. A energia solar que ilumina nossos telhados, a força eólica que move turbinas gigantes e o hidrogênio verde, promessa de um futuro energético limpo e versátil, capaz de descarbonizar os setores mais difíceis. Vimos como a infraestrutura verde, desde baterias de armazenamento que domam a intermitência das renováveis até redes inteligentes e o transporte elétrico, está redesenhando nossas cidades e nosso modo de vida. Identificamos as vastas oportunidades de investimento, seja através de fundos especializados, ações de empresas inovadoras ou o apoio a startups que estão na vanguarda dessa mudança. Enfrentamos os desafios, como a intermitência e a necessidade de modernização da infraestrutura, mas também reconhecemos que cada obstáculo é uma nova porta para a inovação e o desenvolvimento de soluções ainda mais eficientes. A descarbonização, que antes parecia uma utopia distante, hoje se manifesta na remodelação de indústrias inteiras, na criação de milhões de empregos verdes e na reconfiguração da geopolítica global, onde a energia limpa se torna a nova moeda de poder. As projeções futuras são claras. As energias renováveis dominarão a matriz energética global, impulsionadas por uma inovação tecnológica incessante que promete um mundo mais eficiente, mais limpo e, paradoxalmente, mais lucrativo. A economia verde é, portanto, muito mais do que um conceito. É uma realidade em plena expansão, uma mega tendência que está moldando o século XXI e que oferece ao espectador uma oportunidade única de alinhar seus valores pessoais com seus objetivos financeiros. É uma chance de não apenas lucrar, mas de fazê-lo de forma consciente, contribuindo ativamente para a construção de um legado duradouro para as futuras gerações. O futuro sustentável não é apenas uma aspiração, mas uma inevitabilidade lucrativa para aqueles que se posicionam agora. A questão não é se a transição energética acontecerá, mas sim o quão rápido ela se dará e quem estará preparado para colher seus frutos. Ao investir em energias renováveis e na economia verde, você não está apenas comprando ações ou participações em fundos. Você está investindo em um futuro mais resiliente, mais inovador e com retornos significativos. Você está se tornando parte da solução, um agente de mudança que entende que a prosperidade a longo prazo depende intrinsecamente da saúde do nosso planeta. Chegou o momento de transformar o conhecimento adquirido em ação. O futuro não espera, e as oportunidades estão sendo criadas neste exato momento. A economia verde é a ponte entre a sustentabilidade e o lucro. Um convite para o espectador participar de uma das maiores transformações econômicas da história. Se você se inspirou com esta jornada e deseja continuar explorando as fronteiras da inovação e do conhecimento, inscreva-se no canal Grid Digital. Curta este vídeo se ele abriu seus olhos para as possibilidades da economia verde e compartilhe-o com amigos e familiares que, como você, amam tecnologia, grandes curiosidades e buscam oportunidades para um futuro melhor. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo. Quais são as suas expectativas para a economia verde? Em qual setor você investiria? Sua participação é fundamental para construirmos juntos um futuro mais verde e próspero.